Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 1º de setembro, cuja leitura do dia em Lucas 7, Salmos, capítulo 1 a 5, Salmo 1 a Salmo 5. Nós vamos falar refletir sobre a segunda razão dessa série de reflexões existir. A primeira é glorificar a Deus. E a segunda é incentivar você a ter prazer na meditação bíblica. Salmo 1, versos 1 e 2 nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Pega a sua Bíblia. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Chegamos ao livro de Salmos. Creio que bom, o Sabe vai falar, né? Mas eu creio que algumas reflexões vão surgir dentro de Salmos. O livro de Salmos, ele tem como grande tema a comunhão com Deus em oração e em louvor. Direto, você vê Salmos. Oração, louvor, oração, louvor, oração, louvor, oração, louvor. Ok? O significado do título é hebraico, não se fala hebraico, perdoa o seu irmão. Sefer Tehillim, livro de louvores. Já os títulos gregos, psalmoi, psalterion, apontam para um poema que deve ser acompanhado por um instrumento de cordas. Inclusive, existem instruções a respeito do acompanhamento nos títulos, tem uma questão dessa. Porém, escritos no original, tá? Não é que, vamos dizer assim, não é que foram escritos em quem traduziu a Bíblia, organizou a Bíblia, como nós temos. Não, já desde lá os primórdios, desde lá de trás. Existem essas instruções do acompanhamento. Mas vamos lá. Porém, o livro de louvores contém mais do que cânticos para o templo e hinos de louvor, mas inclui elegias, lamentações. Uma pausa aqui. Não deveríamos desprezar a importância das lamentações. Nós temos um livro na Bíblia chamado Lamentações, de Jeremias. Fecha parênteses. Então inclui elegias, lamentações, orações pessoais e patrióticas, petições, meditações, instruções, antífonas históricas e tributos em acrósticos sobre grandes temas, refletindo o culto, a vida devocional e o sentimento religioso de cerca de 1000 anos da história de Israel. Então, não é pouca coisa. O livro dos Salmos foi editado em sua forma atual, ainda que com variações, com a chamada Septuaginta grega, traduzindo do hebraico alguns séculos antes da vinda de Cristo. Na forma final, no cânon das Escrituras, o livro dos Salmos é subdividido em 5 livros menores, ok? 5 livros menores. Cada livro é uma compilação de diversas coleções antigas de cânticos e poemas. Uma doxologia correspondente foi colocada pelos compiladores no final de cada livro. Então, por exemplo, o livro 1, que vai do Salmo 1 ao 41, no final você tem uma doxologia. E depois nas outras quatro compilações do livro de Salmos. No livro 1, que é do 1 ao 41, a maioria dos cânticos é atribuída a Davi. No livro 2, que vai do Salmo 42 ao 72, é uma coleção de cânticos
por, de ou para os filhos de Corá, Asaf, Davi e Salomão, com 4 escritos permanecendo anônimos. O livro 3, que vai do Salmo 73 ao 89, é marcado por uma grande coleção de cânticos de Asaf, um dos chefes dos cantores de Davi. A gente vê isso registrado lá em 1 Crônicas 16, 4, 7. Asaf sendo um dos chefes dos cantores de Davi, um dos ministros de louvor, vamos chamar assim. Embora a maioria dos salmos no livro 4, que vai do 90 ao 106, não tenham seus autores citados, Moisés, Davi e Salomão colaboraram também, ok? E fechando o livro 5, que vai do 107 ao 150, registram-se cânticos de Davi, vários cânticos de Davi. A série de cânticos chamada de Halel Egípcio, Salmo 113 a 118, também está no livro 5. Os cânticos finais desse livro, aliás, nesse intervalo do 107 ao 150, tem os chamados cânticos de romagem, que eram os cânticos que eles usavam quando eles iam às festas, viajando das diversas localidades para as festas em Jerusalém. Os cânticos finais no livro 5, especificamente o 146 a 150, eles são conhecidos como o Grande Hallel, pois cada cântico começa e termina com a exclamação hebraica de louvor, Hallelujah, que significa louvai ao Senhor. Não tem o nosso aleluia? Aleluia. Aleluia é Hallelujah. Hallel de louvai, Yah de Senhor. Seria uma abreviatura do tetragrama, tá? Senhor, do nome do Senhor. Então, aleluia é literalmente louvai ao Senhor. E no início do 146, 147, 148, 149, 150, se você vier na sua Bíblia, vou abrir aqui, estava no primeiro, deixei pro 146, ó. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Aí no finalzinho, o Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, de geração em geração, louvai ao Senhor. O louvai ao Senhor do versículo 1 e do versículo 10, aleluia. 147, louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso o louvor. Aí no final, que é o 20, versículo 20, não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízes não os conhecem, louvai ao Senhor, aleluia. 148, louvai ao Senhor, aleluia. Louvai ao Senhor, aleluia, desde os céus, louvai-os nas alturas. Versículo 14 do 148. Ele também, que é o final, ele também exalta o poder do seu povo, louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado, louvai ao Senhor, aleluia. Versículo 149. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Louvai ao Senhor, aleluia. Fechando 149 no verso 9. Para fazerem neles o juízo escrito, esta será a honra de todos os seus santos. Louvai ao Senhor, aleluia. Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai ao Senhor, aleluia. E encerrando, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor, que é aleluia. Entendeu? Então, exatamente nesse livro, o livro de louvores, ele inicia nos ensinando o contraste entre o processo do desvio da fé, eu chamo assim, porque nós temos primeiro o atentar aos conselhos dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Segundo,
nem se detém no caminho dos pecadores, ou seja, seguir a mesma conduta. E terceiro, fazer parte do grupinho, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele mostra o contraste entre o processo do desvio da fé e o prazer na palavra de Deus, evidenciado pela meditação cotidiana. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, prazer na palavra. E qual é a evidência desse prazer? Na sua lei, medita dia e noite. Ou seja, o prazer da meditação bíblica. O livro de louvor ao Senhor, que conta aí a história de Israel, do culto, da vida, do cotidiano, da pátria, em 1000 anos de história, não só com cânticos, mas também com elegias, com lamentações e mais alguns elementos, inicia dizendo a importância do prazer da meditação bíblica. Salmo 119, versos 97 a 105. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me faz mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A meditação bíblica foi a instrução de Deus a Josué. Josué 1, 6 a 8. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais e lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Faltou fôlego. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A meditação bíblica foi a instrução do Espírito Santo por meio de Paulo ao jovem pastor Timóteo. 1 Timóteo 4, 12 a 16, que ali já exercia mais do que uma função pastoral, mas uma função também de supervisão, né, de pastores. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar. Eu vou ler, exortar e ensinar o que é a palavra. Até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Uma meditação bíblica, ela precisa ser contínua. Salmo 119, 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Ela precisa ser prioritária. Salmo 119, versos 147 e 148. Antecipei o cair da noite e clamei, esperei na tua palavra. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Antecipei o cair da noite, antecipei as vigílias da noite. Está entendendo? Pela palavra. Prioridade.
é também na presença do autor. Salmo 119, versos 12, 18 e 26. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Estou meditando, mas o Senhor comigo me ensinando. Abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Estou meditando e o Senhor abre meu entendimento para eu ficar maravilhado com a palavra. Eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste. Oração, ok? Ensina-me os teus estatutos. Então, no nosso devocional, na nossa meditação bíblica, na presença do autor, o Espírito Santo está com a gente. Pede para ele te dar clareza, entendimento, te revelar, te fazer entender. Ok? Mas também prática. Porque não adianta nada meditar para ter um entendimento, o aprendizado, não ler meramente, mas ler com entendimento, orando para que o Espírito Santo revele no que você precisa viver aquela palavra, ok? É você trazer aquilo para o seu cotidiano. Fazendo isso, só vai ficar dentro de você? Não. Dentro de mim? Não. Tem que ser colocado em prática. Salmo 119, versos 166 e 167. Senhor, tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Amo-os excessivamente. Tenho cumprido, tenho observado. Não basta só meditar. É preciso meditar com o desejo de colocar em prática. E colocar em prática com a ajuda do Espírito Santo, que nos capacita. Só que o prazer, essa meditação, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite por quê? Porque tem prazer. Você está entendendo? O meditar dia e noite é a evidência de que existe o prazer na palavra. E esse prazer na lei do Senhor traz lembrança. Salmo 119, 16. Recrear-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Prazer leva à lembrança. O prazer também traz conselho. Salmo 119, verso 24. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Você está entendendo? O prazer no meditar da palavra, o prazer na palavra, traz também uma orientação. Salmo 119, verso 35. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Eu tenho prazer e o prazer nela. Eu vou ler, vou meditar, vou aplicar aquilo na minha vida. A palavra vai me conduzir a andar conforme a vontade de Deus. O prazer na palavra traz ousadia. Olha que interessante isso. Salmo 119, versos 46 e 47. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei, e recrear-me-ei em teus mandamentos que tenho amado. O prazer que traz ousadia para testemunhar, para pregar, para ensinar, para compartilhar a palavra. O prazer nos traz defesa. Salmo 119, versos 69 e 70. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu com todo o meu coração guardarei os teus preceitos. Engrossa-lhes o coração como gordura, mas eu me recreio na tua lei. Tô falando mal de mim, e isso, aquilo, outro, etc. Descansa o coração e tenha prazer na palavra.
Isso vai te defender, vai proteger o teu coração. Eu sei que é difícil, mas precisamos ser bíblicos. O prazer na palavra traz misericórdia. Por quê? Deus é que é misericordioso, mas quando eu medito na palavra e eu tenho prazer no que eu estou lendo, o que eu vou enxergar na palavra? A misericórdia de Deus revelada em Cristo Jesus. Lembra que Jesus é o tema central de toda a Bíblia, a história da redenção. Deus habitando conosco. Começou no jardim, vai terminar na santa cidade, ok? E dentro disso, quem é aquele que nos conduz a essa redenção? Quem é o Redentor? Jesus, que está revelado em toda a Bíblia. Então, ver que Jesus viria e veio, habita em nós e voltará para nos levar à eternidade, precisa nos levar a enxergar a misericórdia de Deus. Salmo 119, verso 37. Venha sobre mim as tuas misericórdias. Para quê? Para que a misericórdia? Para que viva. Entendeu? Pois a tua lei é a minha delícia. Olha que coisa deliciosa. O prazer na palavra traz escape em meio à aflição. Salmo 119, verso 92. Se a tua lei não fora toda a minha recreação, há muito que pereceria na minha aflição. Pereceria, é o que o salmista diz. O prazer na palavra traz sentido e propósito, porque a Bíblia nos revela lá em 1 Pedro capítulo 1, de que nós temos no céu uma herança incorruptível, guardada nos céus, mediante a fé. Mesmo diante de provações, deveríamos nos alegrar por isso, alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma, encontrando finalmente Cristo que vemos, que ainda não vemos, mas amamos. Mas com Ele encontraremos Cristo esse, salvação essa em Cristo, profetizada em toda a Escritura. Portanto, cingindo os vossos lombos com o entendimento, sendo moderados, como filhos obedientes, sendo santos, porque Deus é santo. Se chamamos a Deus por Pai, devemos então não andar mais na velha maneira de viver, porque com o precioso sangue de Jesus nós fomos comprados. E aí continua o capítulo, dizendo que no final, que a vida do homem é como a flor e a erva do campo, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ou seja, a vida eterna, falada no início do capítulo, dessa herança que está nos céus, é por meio da palavra. Ok? E Salmo 119, verso 111 nos diz: os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre. Qual é a tua herança? É o carro novo, é a casa de praia, é a casa de centenas de metros quadrados, é o jet ski, a moto, o relógio caro, sapato, roupa de marca, todo fim de semana jantar fora, almoçar fora, a formação profissional, a família. Não. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são a alegria do meu coração. O prazer na palavra do Senhor traz esclarecimento. Salmo 119, versos 130 e 131. A entrada das tuas palavras dá luz,
dá entendimento aos simples. Abri a minha boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Deu entendimento. Ah! Entendeu? O prazer na palavra de Deus traz livramento na angústia. Salmo 119, 143. Aflição e angústia se apoderam de mim. Contudo, os teus mandamentos são meu prazer. Foca na palavra. O prazer na palavra traz também sabedoria para salvação. Salmo 119, verso 174. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor. A tua lei é todo o meu prazer. Paulo fala a Timóteo de que Timóteo deveria permanecer nas Escrituras, que ele conhece desde a sua meninice, sabendo de quem aprendeu, e que as Escrituras trariam a ele sabedoria para salvação. Agora, como ter prazer na meditação bíblica? Como é que deveria ser isso? Como é que nós devemos fazer? Aqui no nosso texto, Salmo 1. Em primeiro lugar, encontrando nisso contentamento. Se você vai ler a Bíblia de má vontade, aí não dá. Você precisa ler a Bíblia com contentamento, sabendo que é a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então é feliz. Feliz é aquele que faz isso, que tem o seu prazer na palavra de Deus e medita dia e noite. Agora, se isso não gera para você um contentamento, se você faz por obrigação, já parte por fazer em obrigação, então pergunte-se se você ama Jesus. Primeira coisa. Segundo, é meditar querendo aprender para se desviar do pecado. Porque lembra do processo do desvio que eu falei? Primeiro é o conselho, depois as práticas e terceiro já está lá no grupinho, está lá envolvido lá no meio. Então, é aprendendo para se desviar. Então, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando você ouve um conselho de alguém e você sabe que aquilo contraria a palavra, você, opa, vou me desviar disso aí. Não vou consentir com isso aí. Ou quando você sabe de determinada prática, é atraído para determinada prática, você conhece a palavra, você, opa, não vou fazer isso não porque isso vai desagradar o meu Senhor. Você está entendendo? Quando você é chamado para um grupinho, tá lá aquele grupinho, literalmente a roda de escarnecedores no trabalho, por exemplo, na escola, na faculdade, na vizinhança, ou onde você vai, e tem aquele papinho torto, piada suja e tantas coisas perversas ali. Por você conhecer a palavra, você, isso não é ambiente para mim não, hein? E você não participa. Isso inclui as festas, isso inclui os happy hours de empresa, isso inclui até alguns almoços com os colegas de trabalho. Não sei porquê, mas o senhor está me impelindo a dizer isso. Terceiro, desejando dar muito bom fruto. Porque olha o que nos diz os versos 3 e 4. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará.
Ele explica, pois será como a árvore plantada que dá o seu fruto no seu tempo. Frutificar é dar o bom fruto. É desejando ser uma bênção nas mãos de Deus. Não ler para encontrar uma palavra que vai me abençoar, mas encontrar uma palavra que vai me ensinar como eu ser uma bênção nas mãos de Deus. Como eu serei transformado? Sabendo, eu encontrando contentamento, aprendendo o que é o certo e o errado, para me desviar do pecado. Eu vou querer dar bom fruto, aprendendo, aplicando pedindo que o Espírito Santo implante aquela verdade no meu coração, para que eu seja transformado e possa dar muito bom fruto. Em quarto lugar, como? Tendo foco na eternidade. Porque no versículo 5, acho que eu não li 4, né? Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, em oposição ao justo. Versículo 5, tendo foco na eternidade. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. A gente não pode esquecer de meditar na palavra sabendo que existe uma eternidade. Quando eu medito sabendo que nela eu encontro vida e vida eterna, porque Jesus aqui está revelado, e é a palavra que produz em mim fé, e nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé gerada em nós por meio da palavra. Então eu preciso meditar na palavra com foco na eternidade. Mas se você quer ler a Bíblia para ver como você vai resolver os problemas daqui da sua vida, do cotidiano, e esse é sempre o seu foco, tem alguma coisa errada. A Bíblia nos instrui no trato da família? Sim. Como sermos bons cidadãos? Sim. Como sermos bons profissionais? Sim. Bons vizinhos, etc, etc, etc. Sim, tudo isso. Tudo isso. Tudo isso. Porém, o foco é a eternidade. Ok? E quinto e último lugar, quando o texto nos diz, versículo 6, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. O que o salmista está dizendo? Olha, você pode meditar na lei do Senhor, ter nela prazer. Se você fizer isso, você vai dar bom fruto. E lá no juízo, você não vai ser como os ímpios. Mas preste atenção no seguinte, o seu caminho não é que você se julga caminhar como um justo, mas é o Senhor que conhece o caminho dos justos. Ou seja, é você meditar não com uma sensação de autojustiça. Olha como eu leio a Bíblia. Olha como eu medito na Bíblia. Não. Mas é você fazer isso porque é Deus que conhece o caminho do justo. É você fazendo isso entregando a Deus toda a glória da sua meditação. Amém? Primeiro, encontrando contentamento. Segundo, aprendendo a desviar-se do pecado. Terceiro, desejando dar bom fruto, transformado, com essa palavra implantada no teu coração. Quarto, tendo foco na eternidade. E quinto, entregando a Deus toda a glória. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que você tenha prazer na meditação bíblica, para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.